Olá, bom dia. Nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado, você que já nos acompanha, sabe que nós vamos passar agora 10 minutos refletindo na palavra de Deus, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos, né? Não só esse que nós temos agora, durante essa semana. Nós vamos aí gravar mensagens que dão continuidade, né? São uma série de mensagens, como nós fizemos a semana passada, mas nós temos vídeos lá, né, do ano de 2025, vários vídeos, mais de 200 vídeos de diversas palavras, todas que podem transformar, né, a sua vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela entra no nosso coração e ela transpassa a alma, corpo, espírito, né? E através dela aí nós somos transformados. E hoje nós vamos falar a respeito do Salmo 127. Você que está com a sua Bíblia, se quiser abrir, pode abrir no Salmo 127. Nós vamos refletir um versículo, né? Embora os salmos eles não são por versículos, mas nós vamos aí refletir durante essa semana, né? Nós temos aí do 1 ao 5. Nós vamos falar cada dia a respeito aí de um pedacinho desse salmo para nós conhecermos um pouquinho mais. O Salmo 127, ele é um salmo de confiança, de prosperidade, de segurança em Deus, né? Ele traz para nós história de edificação de um lar, de uma casa, e é o que nós vamos aprender agora. Salmo 127 diz assim, eu vou ler ele inteiro hoje, mas como eu disse, nós vamos aí, né, estar aprendendo apenas um pedacinho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dorme. Eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do seu ventre, e o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Até aqui. Hoje nós vamos então aprender um pouquinho mais e nos apegar nessa parte aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bom, aqui nós podemos ver que somente Deus é aquele que pode nos guardar. Somente Deus é aquele que pode estabelecer a nossa casa, a nossa família. É nele que nós devemos edificar a nossa casa. O que é edificar, né? Edificar é começar algo do solo, começar algo de baixo, começar uma construção. Nós temos aí o exemplo, né, de uma construção, onde nós começamos no alicerce, então nós colocamos as paredes, o telhado e aí nós fazemos o acabamento, né, de uma casa. Mas antes mesmo de nós construirmos essa casa, antes mesmo de nós começarmos a cavar para que possa ali ser feito o alicerce, nós fazemos uma análise, né, daquele solo, daquele lugar aonde nós vamos construir. Se é um lugar onde não haverá perigo, né, de que a estrutura dessa casa, de que ela possa futuramente vir acontecer algum dano, algum prejuízo. Então a análise é feita. Eu trabalhei muitos anos em uma construtora e eu me recordo, né, que sempre antes de iniciar um prédio era feita a análise do solo. Eles faziam essa análise para verificar o que se encontrava abaixo da terra, né? E aí quando nós pensamos nisso, em edificar a casa, em analisar o solo, logo me vem à cabeça aquela passagem onde Mateus capítulo 7, no versículo 24, fala sobre os dois alicerces, que diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Este é o homem prudente.
E aí, né, aqui o Senhor Jesus, ele dá o exemplo do homem imprudente, né, insensato. E aquele que não ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparei ele ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, né, aqui o Senhor Jesus, ele nos falando novamente de alicerces, ele nos fala de dois tipos de solo, rocha e areia. E aqui ele fala que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Então, quando diz aqui, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, nós temos que edificar a nossa casa nesta rocha, que é os princípios, os conceitos da palavra de Deus. É o alicerce que nos traz obediência, através daquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Não adianta nós confiarmos na força do nosso braço. Não adianta, muitas vezes, nós fazermos com que uma casa, né, um relacionamento entre marido, mulher, filhos, eles sejam baseados somente nos sentimentos, porque muitas vezes os sentimentos eles são estremecidos, né? Nós somos humanos, nós somos falhos e esses sentimentos, eles muitas vezes eles se estremecem, né? É como se às vezes em determinadas situações da nossa vida nós andássemos aí na reserva, né, como um carro com os nossos sentimentos. Nós sabemos que o relacionamento entre homem, mulher, filhos, acontece em situações onde vem estremecer. Se nós basearmos somente nisso, o que vai acontecer? A nossa casa ela vai ser levada com o vento, com a chuva forte, ela vai ser estremecida. Mas quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, é como diz aqui essa palavra, olha, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Então não adianta nós trabalharmos baseado apenas nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, né? Nós começarmos um casamento, começarmos uma família, se nós não temos os princípios de Deus, os princípios bíblicos na nossa casa, na nossa família. E se a cidade não guardar, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Aqui fala da época em que as grandes cidades, né, elas eram protegidas por muros, por torres, e lá ficavam aqueles guardas, aqueles vigias, né? Se o Senhor não guardar essa cidade, não adianta homens. A segurança humana, a segurança nossa, muitas vezes ela falha, nós falhamos. Mas quando nós confiamos em Deus verdadeiramente, né? É como diz o Salmo 20, capítulo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus, né? Ou seja, é Ele que guarda, Ele sempre guardou o povo de Israel. Era Ele que ia à frente da peleja, né? Das lutas, para que as cidades fossem conquistadas, quando o povo estava conquistando a terra prometida. Então nós temos que confiar no Senhor. É o que diz esse Salmo 127, né? Na primeira parte dele. E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Que nós viemos confiar no Senhor. Seja qual for as circunstâncias, a situação que você está passando, na sua casa, na sua família, com seu esposo, com seus filhos. Abra a palavra de Deus e busque respostas nela, né? Através das respostas que o Senhor dará a você, você vai aplicar na sua vida, você vai se tornar uma pessoa prudente e a sua casa ela vai estar estabelecida sobre a rocha. Nada vai abalar. Essa é a nossa palavra de hoje. O nosso tempo já se encerrou. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo e eu te espero aqui no próximo vídeo. E até mais.